Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Reginaldo. E hoje nós vamos falar de ângulos, tá? Prestem bastante atenção. Vamos lá então? Mas antes da gente falar de ângulos, a gente vai falar primeiro das habilidades, né? Quais são as habilidades a serem desenvolvidas nessa aula? Então vamos lá. Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada a figuras geométricas. Vocês já viram falar sobre figuras geométricas. E reconhecer os diferentes tipos de ângulos, né? Ângulo agudo, reto, obtuso, entre outros. Então vamos lá? Prestem bastante atenção. Tá. Definição de ângulo. Né? Como que a gente define o ângulo? O ângulo é a região do plano compreendida por duas semirretas de mesma origem. Tá, vou explicar passo a passo para vocês. Vamos lá? Tá. Então eu vou colocar aqui para vocês agora a definição de ângulo. Tá? Vocês viram falar lá que é o encontro de duas semirretas. Duas semirretas que têm o mesmo ponto de origem formam um ângulo. Então vamos lá, vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é uma semirreta. Ela tem origem. A origem dela é aqui. Tá? Tá. E aí a gente daqui parte outra semirreta. Ah, então aqui é o vértice e aqui é o ângulo. Então, definição de ângulo. Em duas semirretas que partem do mesmo ponto de origem formam um ângulo. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Lembrando, hein? Para me formar um ângulo, eu tenho que ter duas semirretas com o mesmo ponto de origem, tá? Origem é da onde que elas partem. Tudo bem? Tá. E esse ângulo aqui? Como que eu defino esse ângulo aqui? Ah, nós temos ângulo reto, a gente tem ângulo agudo, a gente tem o ângulo obtuso, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui para vocês. Então, eu posso nomear aqui, ó. Eu posso falar que esse aqui, ó, é um lado A, aqui é a origem, ó, e aqui é o lado B, né? Como que eu dou o nome disso aqui? Então vai ficar assim, ó, ângulo A, O, B. Professor, por que esse chapeuzinho aqui? Porque indica que o vértice é aqui no O. Olha aqui o O aqui, ó. Isso aqui é o O. Então aqui não é a origem? Então daqui parte uma semirreta e daqui parte outra semirreta. Por isso que eu coloquei isso aí. Vamos lá? Tá. Agora nós vamos falar dos ângulos. Tá? Nós temos ângulo agudo e ângulo reto. Professor, o que é um ângulo agudo e o que é um ângulo reto? Então vamos lá. Ângulo agudo é todo ângulo que tem menos de 90 graus. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Um ângulo que tem menos de 90 graus. Eu venho aqui, ó, uma semirreta, tá aqui, né? E outra semirreta que parte do mesmo ponto. Aí, ó. Outra semirreta. Aqui é o vértice e aqui formou um ângulo. Vamos imaginar que esse ângulo aqui tem 30 graus, tá? Então, ele mede menos de 90 graus. Então, ele é um ângulo o quê? Um ângulo agudo, tá? E um ângulo reto, professor? O que é um ângulo reto? Ah, um ângulo reto, ele mede exatamente 90 graus. E ele tem um símbolo muito peculiar. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, para me formar um ângulo, uma semirreta, para me formar um ângulo, outra semirreta com o mesmo ponto de origem, né? Aqui, ó, duas semirretas, e aqui o vértice, né? A gente não pode esquecer do vértice aqui, e aqui um ponto interessante, ó, aqui, ó, um ângulo de 90 graus vai ter sempre esse quadradinho aqui. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto e ele mede 90 graus, tá? Então eu vou nomear, posso colocar aqui, ó, M e aqui N. E aqui é o vértice, e aqui é o O. Como que eu nomeio isso aqui agora? Vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar, ó, M O N. O que tá faltando? Ah, o chapéuzinho. O senhor falou que tem que colocar o chapéuzinho. Aí, beleza? Tranquilo? Então tá. Ângulo agudo mede menos de 90 graus. Ângulo reto mede exatamente 90 graus. Vamos passar para o próximo? Tá. Agora nós temos aqui o ângulo obtuso. Tá? O que é um ângulo obtuso, professor? Um ângulo obtuso, ele mede mais de 90 graus.
Então, o ângulo obtuso, ele mede mais... Como que eu formo um ângulo? Duas semirretas com o mesmo ponto de origem formam um ângulo. Aqui, ó, esse ângulo é um ângulo obtuso. Ele mede mais... Peraí, deixa eu fazer aqui novamente. Ele mede mais, né? Mais de 90 graus. Então, todo ângulo que mede mais de 90 graus é um ângulo obtuso, ok? Tá, então vamos colocar os nomes aqui. Eu vou colocar qualquer letra aqui, ó. Um S aqui, um lado S. Eu vou colocar... Por que você coloca só o Ozinho aqui? Para ficar melhor para vocês entenderem. E aqui o T, né? Como que eu nomeio isso aqui? Então, vai ficar assim, ó. Ângulo S, O, T. E o chapeuzinho no O. Tranquilo? Então, entenderam o que é um ângulo obtuso? Vamos para o próximo. Tá? Agora nós temos um ângulo raso. Professor, o que é um ângulo raso? Tá, vamos entender aqui o que é um ângulo raso. Qual a medida de um ângulo raso? Um ângulo raso mede exatamente 180 graus. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma semirreta. A origem dela é aqui. E outra semirreta. Tá? Aqui, ó. Então, aqui, ó, nós formamos um ângulo raso. E isso aqui mede 180 graus. Tá, vamos colocar aqui que aqui é um ponto C. E aqui é o ponto D. E aqui é o ponto A. Como que eu nomeio isso aqui? Vai ficar assim, ó. C, O, D. E o chapeuzinho no O. Ok? Então, um ângulo raso é isso. Vamos para o próximo? Tá. E agora, professor, um ângulo côncavo. O que é um ângulo côncavo? Né? Vou falar para vocês aqui agorinha. Vamos lá. Um ângulo côncavo, ele mede mais de 180 graus. Tá? E como que eu represento isso, professor? Vamos lá, vou fazer isso aqui, vou fazer ele aqui, ó. Para a gente definir um ângulo, a gente faz primeiro uma semirreta aqui, ó, e aqui outra semirreta, né? E aqui é o ângulo, né? Então nós temos esse ângulo côncavo, que ele mede mais de 180 graus, né? Mais de 180 graus, ok? Tranquilo? Podemos nomear? Podemos. Vamos colocar aqui esse ponto aqui, tá? É um ponto D. Aqui é o O e aqui é um H. Vamos nomear? Então vai ficar assim, ó. Ângulo D, O, H. O que a gente está esquecendo? O chapeuzinho. Tá aí. Nomeamos. Beleza? Tranquilo? Vamos passar para o próximo? Tá. Ângulo completo. Tá, um ângulo completo. Esse aqui é interessante também. Vamos lá. Vou só organizar minha caneta aqui. Um ângulo completo. Tá, um ângulo completo. Olha aqui, ó. Isso aqui é um ângulo completo, ó. Professor, e quanto ele mede? Ele mede 360 graus. Ah, esse aqui. E esse aqui, ó, que é um pouquinho maior. Ué, esse aqui também mede 360 graus. Ah, tá. Então, vamos fazer um maiorzinho aqui. E esse, professor? Ah, esse também mede 360 graus. Ué, professor, como assim? Tanto faz ele ser um pequenininho como grande, é uma volta completa, é um ângulo completo. Por isso que a gente fala que ele mede 360 graus, tá? E se eu pegar isso aqui, ó, tá, vamos imaginar que eu vou pegar aqui, eu vou passar aqui, ó, uma semirreta aqui, ó, e uma aqui semirreta aqui, ó. Eu não vou formar aqui, ó, 4 ângulos de 90 graus, eles todos não medem 90 graus, esse símbolo aqui não representa 90 graus. Então, se eu somar esses 4 ângulos aqui, eu não vou ter 360 graus, por isso que fala que é um ângulo completo. Tranquilo, pessoal? Vamos passar para o último? Tá, aqui já é um exemplo que eu deixei para vocês aí. Tá? Eu vou fazer isso aqui para ficar bem tranquilo. Eu já falei lá atrás, mas a gente vai falar aqui também, tá? E é o último aí.
Determine o vértice, os lados e a nomenclatura de cada ângulo. Tá, aqui eu tenho dois ângulos aqui, tá? Esse aqui e esse aqui. Aqui tem um símbolo aqui que mede 90 graus, né? E aqui tá falando então que ele mede 90 graus. Deixa eu fazer aqui direitinho que eu apaguei aqui. Ele mede 90 graus. Ah, e aqui tem 30 graus, ó. 30 graus. Ah, então, 90 mais 30 graus é igual a 120 graus. Então, esse é um ângulo o quê? Ângulo o quê? Ó, obtuso, porque é um ângulo que tem mais de 90 graus. Então, vamos imaginar aqui, ó, vou colocar a nomenclatura, vou colocar aqui, falar que esse ângulo, esse lado aqui é o lado A, aqui é o lado B, aqui é o lado C e aqui é o O. Como que eu faço a nomenclatura aqui? Então, vamos lá. Eu tenho o ângulo AOB. AO, chapeuzinho, B. Só tem esse ângulo? Não, tenho mais um aqui, ó. Eu tenho AOC. Eu tenho aqui também, ó, ângulo AOC. Só? Não, eu tenho esse aqui também, ó, que é o ângulo BOC. Chapeuzinho. Tranquilo, pessoal? Muito fácil esse conteúdo, né? Qualquer dúvida, reveja novamente para a gente fazer as atividades, ok? Um abraço e fique com Deus.